O Brasil se destaca no cenário da primatologia mundial por deter a maior diversidade de primatas no mundo. São 139 táxons entre espécies e subespécies, sendo que, segundo uma recente avaliação que a gente conduziu, junto a diversos parceiros do Brasil, a gente avaliou que cerca de 25% dos primatas brasileiros se encontram ameaçados de extinção. Uma das principais estratégias que a gente está conduzindo para tentar reverter esse quadro, além de manter o monitoramento sobre o status de conservação das espécies, é elaborar planos de ação nacionais para a conservação de espécies ameaçadas. Esses planos de ação, como, por exemplo, o do muriqui, que a gente já tem publicado, e outros, como Saguinus bicolor. Com esses planos de ação, a gente está, junto com os parceiros de universidades, ONGs e outros órgãos públicos, a gente está ordenando as estratégias para a conservação dos primatas brasileiros, traçando prioridades e metas a serem atingidas em 5 a 10 anos para tentar reverter o estado de conservação dessas espécies. Os planos de ação e a avaliação do estado de conservação das espécies faz parte de um compromisso assumido pelo governo brasileiro junto à Conferência das Partes da Convenção da Biodiversidade. A gente tem como meta avaliar o estado de conservação de todas as espécies de vertebrados, então a gente já avaliou o estado de conservação de todos os primatas, e também temos como meta elaborar planos de ação para a conservação de todas as espécies ameaçadas de extinção. Uma das principais estratégias para isso, obviamente, passa pela criação de unidades de conservação, áreas protegidas, né? Isso é uma estratégia que é conduzida pelo governo federal, mas também por outros níveis, como os estaduais e os municipais, que a gente pretende ter, então, todas as espécies ameaçadas em unidades de conservação, representadas em áreas protegidas. Todo esse trabalho de todas essas estratégias de conservação, os planos de ação, a avaliação do estado de conservação das espécies, é feito de forma participativa. O governo federal coordena por meio do CPB, do Centro de Primatas Brasileiros, mas isso é feito em estreita parceria com a Sociedade Brasileira de Primatologia, com representantes do Primate Specialist Group, da UCN, com membros de universidades, pesquisadores de ONGs, enfim, todos os colaboradores, uma grande rede de colaboradores em todo o Brasil, que estão subsidiando com informações e ajudando nas análises e na elaboração de estratégias. Alguns desses grupos são reconhecidos oficialmente por meio de portarias, como, por exemplo, os grupos assessores para implementação dos planos de ação. Esses grupos assessores têm o papel de auxiliar a que os planos de ação, as estratégias traçadas nos planos de ação, sejam efetivamente implementadas e que a gente consiga contrapor dificuldades e gargalos na implementação dos planos para que a gente consiga efetivamente avançar nessas estratégias. Na Amazônia, a gente tem um grande desafio também. Na Amazônia tem sido descoberta uma nova espécie por ano nos últimos 30 anos. Então, a gente ainda não conhece plenamente a diversidade de primatas que existe na Amazônia. E uma grande parte dos projetos de infraestrutura que estão previstos para o crescimento do país, hidroelétricas, estradas, vão ser na região amazônica. Isso, obviamente, tem um impacto sobre o hábitat dos primatas. A gente já tem o conhecido arco do desmatamento da Amazônia, no sul e nordeste da Amazônia. Com isso, a gente está enfrentando uma perda e fragmentação de hábitats para primatas muito acentuada. E um dos grandes desafios que a gente tem é, além de tentar terminar de conhecer a diversidade de primatas que realmente existe na Amazônia, mas compatibilizar esse crescimento do país, esse desenvolvimento do país, com estratégias efetivas de conservação, desenvolvimento sustentável para a região. A gente enxerga que a retomada da SLAPRIM é fundamental,
vem cumprir um papel de extrema importância. Se a gente fala que 50%, um pouco mais de 50% dos primatas brasileiros são endêmicos, significa que quase 50% não são. Então, a gente depende da parceria, né, com as sociedades primatológicas, com as comunidades de pesquisadores dos demais países, para desenvolver o conhecimento e para realmente ser efetivo em estratégias para conservação dessas espécies que ocorrem nos demais países, integrando conhecimento e alinhando estratégias para a conservação dessas espécies. Por outro lado, obviamente que a SLAPRIM vem cumprir um papel muito importante, não só na integração de conhecimento, mas no intercâmbio de experiências, de técnicas de manejo, de técnicas de pesquisa, para que a gente consiga realmente maximizar recursos, conhecimento, para que a gente conheça melhor os nossos primatas e para que a gente consiga ser cada vez mais efetivo nas estratégias de conservação dos nossos primatas neotropicais. A gente no Brasil está muito orgulhoso de receber o segundo Congresso Latino-Americano de Primatologia, nesse momento de retomada das atividades da Sociedade Latino-Americana de Primatologia. Particularmente, esse congresso vai ser realizado aqui em Recife, na Mata Atlântica, no extremo norte da Mata Atlântica, que é a região mais sensível desse bioma tão ameaçado, onde a gente tem uma série de primatas que estão realmente numa situação extremamente delicada. Esperamos que essa seja uma oportunidade da gente apresentar essa situação aos nossos colegas, colher sugestões, fazer um intercâmbio de ideias para que a gente consiga, então, não só verificar a situação desses primatas, pensarmos juntos como a gente pode mudar a situação deles, ampliar o conhecimento e as estratégias de conservação para esses primatas, mas que também daqui saia um bom embrião para que a SLAPRIM cresça de forma robusta e que a gente consiga, então, fortalecer a nossa sociedade latino-americana de uma forma para que a gente consiga fortalecer a nossa sociedade latino-americana de uma forma perene e que a gente, então, não demore mais tantos anos como a gente demorou entre o primeiro e o segundo congresso, e que não se restrinja aos congressos, que seja realmente um espaço de interlocução permanente que congregue os primatólogos da região neotropical em torno dos nossos objetivos em comum.